pessoal, nessa aula de hoje nós vamos falar a respeito do melhoramento genético na produção de suínos e nós temos como objetivo discutir então a importância do melhoramento genético na suinocultura, quais são as bases utilizadas atualmente para a seleção e para esse melhoramento genético e qual é a forma de chegada desse material até as granjas. Como selecionar, e esse é um ponto bem importante dentro da granja, dentro da reposição interna. Então, olho e foco total na taxa de reposição das minhas avós. Eu não posso esquecer de fazer a reposição de 50% ao ano para continuar trazendo para dentro da minha granja o melhoramento que está acontecendo nas granjas núcleo. Eu vou classificar as avós em grupos de acordo com a produtividade. Então, as minhas leitoazinhas são filhas de fêmeas hiperprolíficas, de fêmeas de média prolificidade ou de fêmeas de baixa prolificidade. E vou dar preferência na seleção para as leitoas que são filhas de avós de alta prolificidade. Porque o número de nascidos é uma característica de baixa herdabilidade, e nós falamos sobre isso no começo dessa discussão. Então, uma característica de baixa herdabilidade precisa ser trabalhada de forma intensiva. Então, dentro do meu sistema, eu vou priorizar a seleção e preciso fazer alguma marcação nessas leitoazinhas já ao nascimento, se elas vêm de leitegadas numerosas ou de leitegadas com baixo número de nascidos. Então, eu começo o meu processo de seleção já de acordo com a leitegada de origem. O segundo ponto é marcar o peso ao nascer. Então, eu não seleciono leitoazinhas que tenham nascido com um peso abaixo de 1 quilo. Ainda existem estudos em andamento, mas a gente já tem bons indicadores de que um baixo peso ao nascer, esse crescimento intrauterino retardado também vai ter efeito no tamanho do útero, no tamanho dos ovários e na produtividade dessa fêmea, então na prolificidade dessa fêmea. Então, nós estamos selecionando leitoazinhas filhas de leitegadas hiperprolíficas, estamos selecionando leitoazinhas que tenham nascido com um bom peso ao nascer, fazemos uma nova seleção na saída de creche, então nós já conseguimos ver o ganho de peso dessa fêmea nesse período, como estão os aprumos, as tetas, o aparelho mamário dessa fêmea. Então, uma pré-seleção na saída de creche, quando o animal está com 21, 22, 23 quilos de peso vivo. Depois, nós fazemos uma nova seleção no momento da reposição. Então, quando essas fêmeas estão se aproximando dos 150 dias de idade. Nós buscamos um ganho de peso mínimo de 580 a 600 gramas na vida desse animal aos 135, 140 dias de idade. Elas precisam estar saudáveis, então além desses aspectos já citados, nós observamos a saúde geral dessa fêmea. Precisamos trabalhar com um ambiente adequado e com nutrição ajustada. Então, as leitoas de reposição não podem ser alimentadas com uma ração tradicional de animais de abate. Então, nós precisamos de um ganho de peso moderado e precisamos de uma boa deposição de minerais no aparelho locomotor para garantir a longevidade desse animal. Precisamos trabalhar com comedouros, então falando de instalações, comedouros que permitam que se faça uma restrição alimentar e também baias que garantam a qualidade dos cascos dessas fêmeas. Então, qualidade de piso, umidade na instalação, são todas coisas importantes para o alojamento, para o local onde eu vou trabalhar as minhas futuras reprodutoras. E trabalhar com um estoque de avós ajustado para que eu possa fazer de fato uma seleção aí de 40% e não trabalhar com a seleção máxima simplesmente porque eu tenho as fêmeas dentro da minha granja. Então, a taxa de retenção de fêmeas no plantel, o número de fêmeas que efetivamente chegam
desde o momento da seleção até o descarte, no 6º, 7º parto, é um ponto muito importante de economia, de rentabilidade dentro do sistema de produção. Então, aqui é só um exemplo mostrando, nós separamos as avós também em categorias de nascido alto, nascido intermediário e baixo número de nascidos. Nós damos preferência para a seleção de fêmeas filhas das avós desse grupo A. Então, é importante selecionar a característica da prolificidade dentro do meu rebanho. Isso garante que as filhas delas tenham um maior número de nascidos. E quando eu trabalho com aquisição de reprodutores de multiplicadoras, então quando eu trabalho com reposição externa, todo esse trabalho de seleção ele é feito nessas granjas então. Todo esse trabalho de seleção das filhas, da classificação das avós, ele é feito dentro da multiplicadora num trabalho especializado de seleção. As vantagens da aquisição externa, então, não há necessidade de manter um plantel para a produção de animais de reprodução, nós não temos avós dentro da nossa granja, a seleção vai ser feita por pessoas especializadas, então nós temos uma granja inteira sendo trabalhada para seleção e nós temos utilização direta do programa genético alcançado nesses programas de melhoramento. Então, nós temos a reposição controlada, todo esse trabalho, uma linha direta com a granja núcleo e todo esse cuidado para que se tenha realmente a entrada de material genético superior. Nas desvantagens da aquisição de reposição externa, nós temos principalmente a questão sanitária. Então, nós estamos trabalhando com uma fêmea que é criada num ambiente certificado, então numa granja GRSC, em que nós vamos comprar essas fêmeas com algumas, numa granja que trabalha com cuidados sanitários, fiscalizados, certificados e que em geral tem um número menor, talvez não de espécies de bactérias e vírus, mas de sorotipos, de sorogrupos dentro do sistema. E quando elas vêm para um sistema convencional, para as granjas comerciais, há a necessidade de adaptação sanitária e quarentena. Dentro da suinocultura brasileira, o conceito de quarentena ainda é muito pouco difundido, nós trabalhamos muito pouco com esse conceito de granjas livres, granjas comerciais livres de alguns patógenos, e isso poderia ser, esse é um grande ponto de melhoria, um ponto de inflexão dentro dos nossos sistemas de produção. Então é preciso, quando eu compro fêmeas, quando eu faço reposição externa, eu preciso trabalhar adequadamente um programa de vacinação e medicação para que ela passe por uma adaptação lenta, gradual dentro do meu sistema de produção. É preciso coordenação entre o fornecedor e o comprador, então, se possível, estabelecer contatos para receber fêmeas sempre de uma única multiplicadora, para que a gente consiga trabalhar sem surpresas. Então, vindo animais sempre do mesmo lugar, nós conseguimos estabelecer um programa de vacinação e medicação para que essa adaptação sanitária seja tranquila e nós não tenhamos problemas sanitários nas leitoas de reposição. E a importância dessas leitoas para a estabilidade imunológica do plantel. Então, a gente pode ver que as desvantagens são quase todas ligadas à sanidade em si, que podem ser superadas por um programa adequado de adaptação sanitária, pelo conhecimento dos agentes da origem e do destino e a adaptação de ferramentas sanitárias, então, para que tenha uma adaptação lenta, gradual, sem surpresas dentro do sistema. Sobre melhoramento genético, então, existem limites? E essa talvez seja a nossa principal pergunta, a nossa principal dúvida. Nós estamos acompanhando números muito bons, um progresso acelerado, a chegada no campo de todo esse trabalho de seleção, os animais respondendo com prolificidade, com produtividade, com toda essa parte zootécnica de ganho de peso, de conversão alimentar.
E a pergunta é, até onde nós vamos? Até onde o suíno vai conseguir responder a todo esse processo? Quais são os limites? Então, assim, o ganho de peso diário, como um exemplo de um limite fisiológico, nós vamos ter limites assim na seleção, no ganho de peso diário, pela capacidade de ingestão de alimento. Então, talvez a gente vá ter alguma limitação pela quantidade de alimento que é possível ingerir e digerir e o ganho de peso diário. O tamanho da leitegada tem a limitação fisiológica do tamanho do útero dessas fêmeas. Então, vai ter um limite. Então, nós vamos ter uma limitação de capacidade uterina. Mesmo que eu aumente muito a taxa ovulatória, eu chego num ponto em que a limitação do útero não permite que eles permaneçam vivos, que esses embriões permaneçam vivos. Então, existem limites fisiológicos para o melhoramento genético. Nós precisamos trabalhar essas características dentro do que é possível fazer na biologia do animal, na fisiologia desse animal. E nós temos uma limitação de ambiência, então, especialmente aqui no Brasil, onde nós temos uma diversidade enorme de sistemas de produção, uma diversidade climática muito grande, onde no sul do Brasil, com uma estação quente, parecida com as temperaturas de Nordeste, Centro-Oeste, um inverno frio, com temperaturas parecidas com a Europa, com os Estados Unidos no seu inverno. Nós precisamos de instalações adequadas, isso de uma forma geral não é o que nós encontramos no campo. Nós temos o Centro-Oeste com uma temperatura, o Sudeste Centro-Oeste com uma temperatura não tão variável, mas com umidade do ar muito variável ao longo das estações do ano. Nós temos o Nordeste com suas características de calor também, de umidade do ar. Então, o norte do país da mesma forma e com estações com uma alta umidade relativa do ar. E dentro disso, a ambiência vai se tornando um limitador para a expressão máxima do potencial genético do animal. A sanidade é outro limitador de potencial genético. Sistemas de produção livres de micoplasma, por exemplo, têm desempenhos de creche e de terminação muito superiores às propriedades que são positivas para micoplasma. Então, o desempenho é abaixo do obtido em ambientes favoráveis. Quando nós criamos o suíno dentro da sua zona de conforto térmico, permanente e estável, quando nós trabalhamos com qualidade de matéria-prima, com densidade de alojamento, com todas as condições de ambiência mesmo, nós conseguimos desempenhos muito superiores à média que nós encontramos no campo. E esse é o desafio do melhoramento genético atualmente. É buscar os limites e, ao mesmo tempo, definir e redefinir continuamente quais são de fato esses limites e se eles realmente existem. Então, o melhoramento genético trabalha dentro de toda a cadeia de produção, interagindo com sanidade, com nutrição, com os manejos, com a ambiência e de fato, quais são esses limites? É há a necessidade de redefinição contínua desse conceito. Dentro das considerações finais, então, do que foi discutido nessa aula, nós tivemos uma discussão a respeito da reposição de machos e fêmeas, que pode ser interna ou externa, e é essa reposição que traz até a base da produção todas as características selecionadas, então, de melhoria de produtividade. Nós temos o melhoramento genético como sendo o grande impactante sobre a melhoria da produtividade nas fêmeas, nas granjas. Nós temos um foco contínuo de trabalho voltado para a prolificidade, então voltado para o número de nascidos, com uma tendência muito forte de se trabalhar a qualidade dos nascidos, e isso tem sido o maior desafio, então associar prolificidade com qualidade de leitão ao nascimento. Precisamos ter foco em aparelho mamário e aparelho locomotor, que são decisivos para a longevidade dessa matriz dentro do sistema de produção.
E nós temos as características, então, de ganho de peso, conversão alimentar, qualidade de carne, apresentando melhoras significativas e tendo um grande impacto econômico dentro do sistema de produção. Então, eu agradeço a atenção de vocês nessa aula e espero vê-los numa próxima oportunidade.